vida real, tá? Vou trazer pra vida real. O pobre faz um negocinho e ganha dinheiro. Primeira coisa que ele vai lá, ele compra uma Ferrari, uma BMW, alguma coisa. Agora eu posso. Agora eu tenho jeito. Quer dizer, o emergente, né? Vamos usar a palavra. Aí o cara começa a passar na frente ostentação, dos né? vizinhos para falar, ó, eu tenho isso aqui. Eu, assim, eu concordo, eu assino 100% que diz o Piperno. Eu acho o Paquetá um bom jogador, um jogador útil, mas eu não acho ele espetacular. Né? Os caras veio fazer uma comparação com o Romário, vocês devem ter visto. Assim, aí vou te falar, tem hora que o jornalista é jornaleiro, né, cara? Fazer essa brincadeira. O cara, pô, Romário, você não acha que é o mesmo tipo de. Como é que é? Se repete a cena, você chegando como o melhor do mundo depois da Copa, e agora chegando Paquetá, a resposta do Romário. A tua pergunta é uma merda. Tua comparação é uma merda. Ele começa por aí. Eu era o melhor do mundo, tava no Barcelona e vim jogar no Flamengo que eu É o quis. famoso caso célebre lá da história Fiz de comparar o Tyson com o Messi. Pelo amor de Deus. E a capa do Jornal da Tarde de 1979. Quem é melhor, Falcão ou Mococa? Antes de um Palmeiras Internacional. Aí que tá, né? Pois é, meu Deus. Aí que. Meu Deus! Pernô, aliás, só fazer uma correção aqui no começo. Queria muito agradecer à Jovem Pan por ter liberado o nosso querido Fábio Piperno aqui para participar com a gente. O pessoal da Jovem Pan, a gente tive essa semana na Jovem Pan Piperno com muita alegria. Sou fã da Jovem Pan, todo mundo sabe aqui que eu ouço, eu falo sempre, todo dia que eu tô na rádio. Nem falo. Ouve, assim. Era eu e meu pai lá ouvindo a Jovem Pan nos anos 90. O Pia tem uma história bonita em relação, inclusive, à Jovem Pan, o Vanderlei Nogueira também, né, Pia? Muito legal. Sim. O pai do Pia tinha uma deficiência. Visual, tinha um glaucoma, né? Ele perdeu 70% da visão e ele passou ali boa parte da vida o rádio sendo o veículo de comunicação. Os olhos do seu pai era ver o jogo, ouvir o jogo na rádio. Que eu aprendi a ouvir José Silvério, o próprio Nilson César, tinha o José Carlos Guedes também, Milton Neves, que fazia o terceiro tempo lá na Jovem Pan. Aqueles chatos do Vanderlei Nogueira e do Flávio Prado, né? Não, todos eles. E aí eu levei meu pai lá Amigos nossos, no tempo ainda que o Vanderlei apresentava no Pique da Pan. E foi um dia emocionante pro meu pai, com todas as dificuldades que ele tinha, tudo, mas foi um dia bem emocionante. Você sabe que você for na Jovem Pan, dependendo do horário, o dia, e o Vanderlei estiver lá, ele vai te dar uma banana. Não, mas sério, vai te dar uma banana mesmo, com casca e tudo, porque agora o Vanderlei também tem. Ele cultiva banana no quintal daquele grande Vanderlei. Aliás, um grande abraço pro Vanderlei. Eu encontrei, a gente foi na Jovem Pan, né? Eu falei, Piper, dá uma olhada, fui atrás do Vanderlei, ele tava na reunião com a galera. Eu falei assim: tem dois caras que eu detesto aqui na Jovem Pan, é o Vanderlei e o Flávio Prado. Aí ele olhou assim, aí ele olhou pra mim, abriu o olho, ele viu o cara, ele... então entra na fila. Aliás, por falar entra na fila, aquela frase, né, Pia? Tá gostando desse podcast? Boa. Se inscreve no canal. A hora do hater. Curte, compartilha, fala bem do grande Fábio Piperno, fale bem do Pia e fala mal de mim. Eu te amo, meu hater. Eu vivo por você. Comenta, fala aqui, fala mal de mim. Eu adoro você. Você é a real função de eu viver é ter que responder você, meu hater. Então, senta o dedo aí no like, fala mal, fala da gente. Tá tudo certo, mas não do Fábio Piperno e do grande. Eu adoro meus haters. Toda semana eu falo isso, Piperno, assim. Eu brinco é o seguinte: quem não é casado vai sentir o hater. Mas o cara que é casado tem uma hater todo dia na minha casa. Você esqueceu a toalha em cima da mesa. Você, não, qualquer coisa que aconteça, eu, cara, tô ligando pra hater, cara. Amigão, gosto de você, participa, ajuda com a gente aí, que é brincadeira. Piperno, uma pergunta que eu ia te fazer. Primeiro, então, parabéns pelo seu trabalho na Jovem Pan. Tô fã, assim, na íntegra. Aí, poxa, agora que eu conheci essa semana, que eu tive a oportunidade de conhecer o Tutinha, o Tutaneto também, pô, sensacional. Aí você entende como a Jovem Pan é importante para a história do Brasil, inclusive para o futebol, se você pegar a história do futebol e da Jovem Pan. Ela é muito ligada. Piperno até pode falar um pouquinho mais a esse respeito, porque o nosso programa é de futebol e eu amo a história do futebol. Porque vocês sabem, já falei 1000 vezes, Pelé para mim é incomparável. Para mim, Pelé é o maior de todos os tempos e o Santos devia ser incaível porque o time que teve Pelé, toda a história do futebol brasileiro começa com o Santos do Pelé. Para mim, assim, é o grande momento. Então, assim, e a Jovem Pan, ela tem uma importância absurda para o jornalismo esportivo, para a cobertura de todos os esportes, inclusive do futebol. Não é, Piperno? Dr. Paulo Machado de Carvalho, né? Enfim, a presença dele como o grande líder da história da Jovem Pan explica muito isso, né? Dr. Paulo Machado de Carvalho, que foi o comandante da vitória nas Copas de 58 e 62,
E aí, já que você tocou nesse assunto... Aliás, o Paulo Machado ele tem pouca homenagem, né? Só tem um estádio aqui do lado. Exatamente. O estádio do Pacaembu tem o nome dele. Só para vocês entenderem a importância. Aliás, a primeira participação do Pelé em Copas do Mundo, 58, do menino de 17 anos, se deve à intervenção do Dr. Paulo Bancado por ele. Do tipo, ele vai. Você escala o resto, ele vai. O menino, mas o menino machucou, ele vai. Então, ele foi. E aí, vou contar uma história que pouca gente conhece. Na virada de 2019 para 20, naqueles últimos meses aí de 19 para 20, eu comecei a escrever um livro sobre a Copa de 70. Eu tenho um fascínio pela Copa de 70. Sempre tive. Falei, vou tirar isso limpo, escrever um livro. Aí comecei a conversar com uma editora no início do ano e tal, de repente vem a pandemia. E a editora, com o tempo, não podia fazer mais nada, mais tarde até acabou, infelizmente, fechando. Então, os originais ficaram lá. E agora até mandei para frente que vai acabar sendo publicado.